começar a semana então por aqui, recebendo essa acolhida, esse amor imenso que paira por esse ambiente e que nós multiplicamos quando nos reunimos, potencializamos para que cada um possa não apenas receber o que mais precisa, mas também doar aquilo que tem de melhor dentro de si, né? O tema que foi proposto para hoje é um pouco complexo para mim, eu confesso, que é para falar sobre Jesus como pastor e suas ovelhas. Eu, como sempre, vou abrir meu coração, não vou me pautar por textos, informações que todos conhecemos, e corro o risco de ser cancelado por alguns aqui. Eu peço perdão de alguns se sentirem incomodados, mas é a maneira como eu sinto essa figura fantástica, incrível, maravilhosa, que permanece no nosso inconsciente até hoje, mesmo tendo se passado 2000 anos da sua possível existência, porque não existe um registro histórico factível, concreto, mas é impossível negar pela importância daquilo que ele deixou como mensagem. Eu nasci numa família católica, como a grande maioria de vocês, e desde muito cedo eu tinha um incômodo muito profundo, sem saber explicar como, por aquela figura de Jesus que é apresentada, quase que imposta pelas religiões de uma maneira geral e pelo catolicismo, e desde a sua origem lá, o Conselho de Nicéia, com Constantino e os bispos interessados, criaram essa tal de Igreja Católica Apostólica Romana. Ali eles, em consenso, projetaram uma imagem dessa figura da galera, às suas premissas, aos seus interesses e à forma como eles acharam mais conveniente para, através de uma imagem, controlarem as pessoas. Esse Jesus eu não o reconheço, não mais. Hoje, maduro, depois de muito estudar, muito observar, de muito aprender, para mim ele é uma figura de retórica. Eu me lembro que mais de uma vez eu questionava a mamãe, ela tinha um quadro na sala, com aquela imagem de Jesus crucificado, né? Eu pergunto a vocês, se um ente querido, pai, mamãe, meu irmão, filho, sofre um acidente gravíssimo, perca a vida e fica totalmente desfigurado, arrebentado, ou de uma doença devastadora, fica aquele cadáver assim que é difícil até de olhar. Quem tiraria uma foto e colocaria na sala da sua casa, para lembrar daquele ente? Ou colocaria naqueles folhetinhos que se distribuem nos velórios? Será que é essa a imagem que nós gostaríamos de gravar da pessoa mais importante, mais querida para o nosso coração? Então, aquilo me incomodava muito. Mãe, tira essa imagem daí, isso é horrível. Não, mas é a imagem de Jesus crucificado. Tá bom. O imaginário dela, onde praticamente toda uma civilização se formou com base nessa ideia. Assim como muitos dos atributos e das pretensas formas de expressão atribuídas a ele, que não bate com o cara que eu imagino que ele tenha sido. Com aquele ser que foi capaz de não apenas projetar, explicar e desenvolver o conceito de vida e pregar e vivenciar aquilo de tal forma que transformou a vibração de todas as consciências da humanidade, não só da sua época, mas até os dias de hoje. A imagem que eu faço de Jesus é de um homem.
um homem excepcional, um humanista, talvez o primeiro humanista que temos notícia no mundo ocidental, profundamente revolucionário e corajoso, que afrontou toda a cultura da sua época, do seu povo ignorante, presunçoso, orgulhoso, que discriminava profundamente as mulheres, as crianças, as pessoas mais vulneráveis, e que tinha como único objetivo manter o poder. Um povo que se dizia revoltado por estar sob o domínio de um império mais poderoso, do Império Romano, mas que fazia ao seu próprio povo coisas muito piores do que os romanos faziam. Porque os romanos só lhes interessava arrecadar os tributos que eles estipulavam em ponto. Eles não intervinham nas crenças religiosas, nas querelas entre os sacerdotes e o povo. Eles não estavam nem aí com nada. Se não cobrava um centavo a mais do que aquele valor estipulado. No entanto, os sacerdotes, representando o Sinédrio, que era a autoridade máxima de Deus na época, esfolavam o povo até o limite, de uma maneira muito mais perversa, usando a fé como meio de amedrontar e de coagir as pessoas a lhes dar cada vez mais poder. E essa figura revolucionária teve a coragem de fazer o que ninguém fazia: afrontar esse sistema. Hoje, essa figura que conhecemos como Jesus de Nazaré, aqui no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, já teria sido preso como terrorista, ou desacreditado, cancelado ou morto. Mas provavelmente a última hipótese. Porque ele jamais compactuaria com o que hoje, na nossa sociedade, aceitamos como normal. Pagamos caro para ter acesso a isso tudo. Jesus, ele nos passou uma mensagem fundamentalmente humana. Ele execrou todo e qualquer tipo de preconceito contra gêneros, contra os mais vulneráveis, os desvalidos, os doentes, contra aqueles que não concordavam com a religião estabelecida. Ele acolhia a todos indistintamente. Dos mais miseráveis, dos leprosos da época, que eram condenados pela sociedade, porque obviamente não havia cura, que é uma doença terrível, porque ela se expressa no corpo físico de uma maneira impossível de ser escondida, até os mais ricos comerciantes e eminentes pessoas da sua época, indistintamente ele falava com todos de igual para igual. Mas jamais ele compactuava com a hipocrisia. E ele demonstrou isso de maneira que nos chegou através dos evangelistas, e alguns dos pontos citados em comum, todos eles, eu creio que sejam os mais expressivos e os mais verídicos de todos, né, que nos chegaram em forma ou de parábolas ou de situações, como no caso do apedrejamento da mulher adúltera. O que ele fez ali? Ele jogou na cara de todos aqueles que estavam julgando uma figura ali totalmente indefesa dos seus próprios defeitos, a sua própria hipocrisia. E de uma forma tal, com tamanha autoridade moral, que todos
simplesmente saíram de fininho, não foram capazes sequer de argumentar contra ele. O episódio em que ele supostamente teria chicoteado os vendilhões lá no templo, aqueles que ficavam vendendo os objetos de sacrifício, arrancando o dinheiro do povo, ninguém teve coragem de chegar até ele e prendê-lo naquele momento. Ele saiu ileso. Aqueles que o acompanhavam aterrorizados com aquela atitude intempestiva, e ele, tranquilo e sereno, saiu andando de boa. Esse é o Jesus que eu guardo no coração. Esse cara que, se eu encontrasse com ele hoje aqui como um ser humano, eu efetivamente iria caminhar ao lado dele e procurar segui-lo onde quer que ele fosse. Mas não por medo, nem por adoração, sim, respeito profundo, admiração imensa e um amor sem limites, que foi o que ele sempre expressou. O resumo de toda a sua curtíssima história, que nos é conhecida, pelo menos, como ele mesmo disse, está contido numa única frase, que é a simplicidade maior do que essa. E ele não atribuiu a Deus, seja lá o que é que seja Deus, porque nenhum de nós até hoje tem a menor ideia, isso é um conceito vago, subjetivo, mas ele colocou na nossa consciência a capacidade de compreender aonde e quem é Deus. E falou isso numa única frase, que o Paulo citou há pouco. E todos nós conhecemos de cor e salteado, que já ouvimos N vezes. Vós sois deuses, nós somos Deus. Deus está em cada um de nós, e em nenhum outro lugar nós vamos encontrá-lo além de dentro de nós mesmos. Não há nenhuma outra forma oculta ou esclarecida para nós identificarmos essa ideia que nos foi imposta de Deus, por qualquer das inúmeras religiões, milenares ou mais recentes. Isso é só um engodo, uma isca e uma forma de subjugar pelo medo, pela culpa, aqueles que não conseguem, sequer por um minuto, deixar de interagir com o seu ego, como estava sendo explicado aqui naquela mensagem maravilhosa que estava passando, e ouvir a própria consciência. Ouvir o silêncio entre duas palavras, entre dois pensamentos. Ali está Deus dentro de nós. Essa ideia de Jesus, o Cristo, surgiu quase 300 anos, mais de 300 anos depois da sua morte. Nem se usava essa expressão. Aliás, nem o nome dele nos foi passado corretamente. Não existia a letra J no alfabeto hebraico, nem no aramaico. Era Yeshua, seu nome. Tudo foi subvertido. Todas as suas pregações procuraram adaptá-las aos conceitos que melhor atendiam aos interesses daqueles que fizeram o que fizeram, e nós estamos vendo o resultado hoje, 2000 anos depois. Ele não se dirigia a judeus, não se dirigia a romanos, ele se dirigia à humanidade, inclusive aqueles aos quais ele não alcançava porque viviam em outros continentes, na África, na Ásia, nas Américas, aqui, nesse espaço que hoje chamamos de Brasil. Hoje é sabido que aqui, nesse nosso pedacinho de terra, aqui, esse
Para os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, existiam mais de 20 milhões de habitantes dos povos originários quando os portugueses aqui chegaram. Vai saber quantos haviam há 2.000 anos passados, com tudo aquilo que a ciência tem descoberto, tudo aquilo que a antropologia tem trazido à luz. E a todos, Yeshua se dirigia porque ele sabia que a repercussão da energia propagada pelas suas palavras, não das palavras em si, e solidificadas pela sua ação concreta, pela sua prática, iriam promover, ao longo do tempo, essa germinação, porque ele estava semeando. E ele sabia que não iria colher naquele momento. A imagem daquele Jesus sofrido, torturado, crucificado. Os romanos precisavam dar um jeito, e os judeus mais ainda, de apagar aquela imagem. Foram eles que fizeram aquilo. Como é que eles iam criar uma religião colocando como principal ícone aquele que eles condenaram e destruíram fisicamente e descredibilizaram publicamente? Eles tinham que mudar a história. Foi certo. Aí surgiram todas as histórias da Santíssima Trindade, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um monte de outras baboseiras que não vão entrar na questão agora. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é, acima de tudo isso, como um tema para que cada um reflita e sinta no seu coração. O que é, quem foi e quem é essa figura que chamamos Jesus de Nazaré para você. Você. Para você. Para você. O resto são textos, palavras, ideias, conceitos abstratos, que não vão mexer com o nosso coração, que não vão despertar nenhuma emoção profunda em nós. Agora, quando a gente reflete profundamente no exemplo dado por ele, na sua forma ativa, vibrante, humana, aí sim, a gente se conecta com essa mesma frequência vibratória que ele projetou naquela época e que continua ativa entre nós até hoje. Quando ele disse claramente que tudo aquilo que ele havia feito, nós poderíamos fazer, cada um de nós, e ainda mais, que somos deuses. Ele não estava brincando, não era uma figura de retórica. É um fato. E hoje, felizmente, uma parcela da humanidade está começando a despertar a consciência para esse entendimento. E quando nós conseguimos responder essa pergunta, qual foi o que eu sou, não o que eu faço, não a aparência que eu tenho, uma profissão, as qualidades sociais, nada disso. A essência do que eu sou. E a gente reflete profundamente sobre isso, aí sim nós vamos acessar um pouquinho desse poder imenso que nos foi concedido e do qual nós ainda estamos cheios de dúvidas, mas aos pouquinhos estamos começando a compreender. Então, que essa imagem de Jesus nos acompanhe no fundo de nós, sem parte histórica, parte que não interessa em nada, mas na sua essência, e que no nosso cotidiano, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa forma de olhar para o nosso semelhante, nós possamos sempre se questionar e se estamos fazendo o que ele aprovaria, ou que estaria alinhado com aquilo que ele nos ensina. Esse é o caminho para todos. Que, como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Com toda simplicidade, sem complicações. E, acima de tudo, com amor.
Que esse amor nos acompanhe ao longo dessa semana, nos acompanhe nessa noite de hoje, enquanto nos vem aqui em busca de algum tipo de suporte, de apoio, de cura, de orientação, não esperando por milagres, mas pedindo sinceramente para que esse amor flua nos nossos corações, para que possamos receber o que realmente precisamos. Ótima noite a todos, sejam paz. Valeu.